Eu quero iniciar as palavras agradecendo as palavras da Arlete, principalmente quando ela disse que eu sou um coroa bonito. Eu acho que está precisando trocar o óculos, viu, Arlete? Mas, brincadeiras à parte, assim, para mim é uma satisfação enorme eu estar aqui nesse momento, fazendo assim essa inauguração de um espaço como esse, entregando esta obra completamente reconstruída, como todo mundo sabe. As crianças tiveram que ser deslocadas para outro espaço. Quero fazer esse agradecimento a cada servidor, a cada um que trabalhou durante esse período todo, nas condições assim que não eram as melhores, mas mesmo nessas condições deram tudo de si pelas crianças que estavam aqui e que mereciam ser acolhidas da melhor forma possível. Só esse período que vocês passaram fora e trabalhando, sem, esperando o momento, com a esperança de que a gente pudesse entregar de volta o equipamento público, onde vocês pudessem desenvolver toda a capacidade técnica, pedagógica de vocês, para que essas crianças pudessem se desenvolver ainda na primeira infância. Isso mostra o profissional que vocês são, a capacidade que vocês têm de doação, a missão que vocês escolheram de fazer educação. Porque a educação começa aqui, na hora que você acolhe essas crianças, na hora que elas começam a se socializar pela primeira vez, fazendo os primeiros amigos, aprendendo a falar junto com outras crianças que estão aprendendo a falar, a começar a enriquecer seu próprio vocabulário, tendo professores capacitados e competentes para dirigir o caminho dessas crianças no rumo do conhecimento, aguçando suas curiosidades para fazer delas pessoas, cidadãos daqui a 15 anos, 17 anos, essas crianças serão cidadãos do mundo, que vão poder discutir a vida da cidade, ocupar espaços na cidade, os futuros prefeitos, vereadores, médicos, professores, dentistas, enfim, todas as profissões que possam abraçar, e que vocês aqui nessa creche vão mostrar para essas crianças que elas podem ser o que elas quiserem e que elas são do tamanho do sonho delas. É preciso alimentar esses sonhos. É preciso fazer com que essas crianças, elas entendam que elas podem, que elas conseguem, e que neste momento, na idade em que elas estão, elas se sintam amparadas, acolhidas. Ao invés de frustração, vamos dar a elas sonhos e esperança. É isso que uma creche vai dar. Por outro lado, vocês vão deixar assim as mães com a certeza de que não está deixando sua criança num depósito de criança, está deixando uma creche com capacidade, com professores formados pedagogicamente, que possui formação continuada, que vão saber trabalhar a idade de cada criança, que vai ter uma alimentação com aquelas meninas que estão ali no fundo, que são ali da cozinha, que devem estar vibrando, porque antes a cozinha era bem pequenininha, todo mundo suado, não tinha espaço para nada, mal cabia a merenda que chegava, pois agora tem um espaço grande para trabalhar com dignidade, fazer a merenda dessas crianças com uma alimentação saudável, para que a gente comece, a mostrar para essas crianças que o futuro vai ser muito melhor do que o presente e que elas serão capazes de mudar o futuro, porque elas vão ser tocadas no coração delas, no sentido de que a gente possa fazer o mundo melhor. Então é disso que se trata. E nesse mês, que é o mês da mulher, começar assim, inaugurando essa creche que tem o nome da Dona Eurides, que, como foi falado aqui no discurso, cuidou
cuidou de 14 filhos. Você sabe o que é isso? Hoje em dia, eu acho que eu não conheço ninguém que tenha 14 filhos. Pois bem, cuidou em piores condições, porque antigamente era muito mais difícil as coisas. Você não tinha um SUS para levar numa unidade básica de saúde, você não tinha uma escola com creche e tudo mais para você poder desenvolver as crianças. E essa mulher batalhadora, lutadora, não abriu mão de criar seus filhos e, portanto, eu posso dizer que ela também foi uma grande educadora e, portanto, merece o nome dessa creche. Quero agradecer a Edneide que está por aqui. Edneide, tudo jóia? Poxa, Edneide, muito obrigado. Muito obrigado por ter cuidado até agora, nas condições assim que não eram as condições ideais, mas que vocês botaram o coração para trabalhar, o sentimento, a vontade de fazer, e olharam por essas crianças e fizeram ao alcance das possibilidades que vocês tinham. Vocês deram o melhor de vocês pelos filhos dos outros, pelos filhos de outras pessoas, que muitas vezes até as mães ou os pais vocês não conhecem, mas vocês acolhem como se fosse um filho ou um irmão de vocês. Então eu quero agradecer a cada servidor desta instituição, e agradecendo a ele, agradecer a todos os servidores da educação pelo carinho, pelo respeito e por entender a importância da educação como ferramenta para transformar o mundo. Vocês saíram de um quadro medíocre de 30% de aprendizado em idade de leitura e passaram para 70%. Um saldo que tem que ser, sim, comemorado, mas que a gente não deve se acomodar. Enquanto a gente tiver a missão de educar, nós não vamos largar a mão de ninguém. E aquela criancinha que ainda não aprendeu, vai ter que aprender, e a gente vai se esforçar para conduzi-la, para que ela esteja no mesmo nível das outras, para que ela possa abrir as possibilidades no futuro de ter uma vida melhor do que a dos seus pais. Quero agradecer ao Vicente do Remédio. Vicente é um parceiro, amigo, irmão, uma pessoa que lutou ao meu lado, foi um grande vereador, do jeito dele, uma pessoa simples, humilde, mas uma pessoa que tem sentimento, que conhece a realidade da localidade e nunca pediu para ele, sempre pediu para a comunidade, sempre conversava pela comunidade. E quero dizer que é uma verdade, ele lutou por essa creche, lutou para que a gente desse espaço para que as mães aqui que moram nessa região pudessem colocar seus filhos. Quero fazer um agradecimento ao Melk, que é aqui do Cavaco, não é? E que tem assim raízes aqui no Cavaco. Eu fico muito feliz em poder realizar num bairro onde conhece a história da cidade de Arapiraca, onde a cidade de Arapiraca, ao lado de Canafisto, ao lado de alguns outros bairros, é assim, raiz, vem de longe e que ajudou a construir a cidade de Arapiraca que nós conhecemos hoje, que teve inclusive prefeitos, como foi o caso de João Nascimento. Quero agradecer a todos os vereadores, a bancada de vereadores, porque na vida ninguém é nada sozinho. E eu tenho dois grandes apoios. De um lado, o servidor público, Arleto, que me ajuda muito na educação, na saúde, na assistência social, na infraestrutura, onde eu vejo, no planejamento, na gestão, estão servidores públicos capazes, que me auxiliam, que planejam, e aqueles sonhos que eu tento realizar, eles colocam no papel, discutem o orçamento do município, vislumbram quais os caminhos que eu deva percorrer para transformar sonho em realidade. Então, de um lado, eu tenho um servidor público que me apoia, e isso é muito importante. Do outro lado, eu tenho que ter o apoio político. Não posso prescindir dele. E um dos primeiros apoios é eu ter
a leveza de poder trabalhar pelo município e olhar para a Câmara Municipal e encontrar pessoas que apoiam a administração pública e que apostam de que a gente trabalhando junto, a gente pode fazer melhor e mais rapidamente. E que as brigas, quando acontecem, só fazem gastar a nossa energia, só fazem com que a gente deixe de fazer aquilo que importa e passa a ficar numa discussão infinita, muitas vezes por pequenas coisas que não resolvem absolutamente nada. A Câmara é autônoma, ela tem o direito de discutir. E eu quero realmente que me tragam e que discordem de mim na hora que precisar discordar. Mas quando isso for para o bem de Arapiraca, e não olhando para o umbigo ou para a vida pessoal de cada um. E eu quero dizer aqui, em alto e bom tom, para todos vocês que estão aqui, a Câmara tem sido um parceiro nessa gestão. Então eu quero fazer esse agradecimento pelo seu presidente, Léo Saturnino, e estender esse meu agradecimento citando o nome de todos os vereadores presentes nessa solenidade, alguns que não estão aqui, mas que nos apoiam também, que por outros afazeres não puderam estar. Mas quero agradecer a você, Melk, pelo seu jeito, pela sua forma, por sempre ser parceiro. Quero agradecer ao Wellington de Magalhães, que sempre tem conversado comigo, principalmente naquela região de Canafista, na cultura, na tradição nordestina. Ao meu amigo Maciel, vereador também, foi uma grande e grata surpresa a sua eleição. Tem sido uma pessoa paciente, conversa com a gente, que aponta caminhos, conhece muito bem a região do Cangandu, do Pelé Velho, em toda aquela região, e isso tem me ajudado a tomar decisões do que eu devo fazer na administração. Quero agradecer a você, Alton, que tem sido um parceiro leal, fiel, trabalha junto, olhando para frente, junto à Vila Aparecida, junto à Vila São José, toda aquela região ali. Eu sempre ouço você para saber como é que as coisas estão e o que vai acontecer. Quero agradecer ao Edivane do Cangandu, que pelo próprio nome, que já incorporou ao seu nome, mostra que ele é um lutador pelaquela comunidade, mas que pensa também em Arapiraca como um todo, tem me ajudado, inclusive nas discussões políticas. Eu quero fazer esse agradecimento publicamente, Edivânio, ao Pablo Fênix, que está junto com a gente, lutando junto com a gente. É uma pessoa que tem assim me dado a grata surpresa de sempre estar ao meu lado, ligar para mim, se colocar à disposição, discutir os problemas da cidade. Ao Valsande, que é um jovem vereador que tem tido assim um discernimento de lutar pelas coisas da cidade, praticamente o esporte também, e a questão da cultura nordestina, do resgate da cultura nordestina. Então você, Valsande, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, não é, pela sua conduta, pelo seu jeito. E ao Adriano Tagino, que é um lutador das causas dos portadores de deficiência, que se incorporou a esse trabalho, tem trabalhado junto com a gente. Então essas pessoas, cada um tem uma característica, cada um é de uma localidade, de uma região, e eu tenho que ouvir, porque onisciente e onipresente só Deus. Então eu tenho que encontrar maneiras de ouvir, e eu ouço essas pessoas na tomada das decisões. Quero dizer a vocês que nesse apoio político, uma coisa que foi um passo certo que Arapiraca deu foi a eleição de Daniel Barbosa como deputado federal. Olha, o que eu estou falando é a absoluta verdade. Quem olhar os meus outros mandatos, quando eu não tinha um deputado federal daqui que pudesse me ajudar, vai ver a diferença da quantidade de obras que eu tenho tido. Fizemos o Verdes Campos, fizemos o Guaribas, fizemos o São Luís I. Todo mundo reclamava ali no São Luís I, nas Guaribas, Verdes Campos. Serlete, que é daquela região, sabe muito bem do que eu estou falando. Aquela marginal do Riacho Piauí, a ciclovia do Trabalhador. Agora estamos fazendo, todo mundo pedia, a Pedro Tertuliano e a Pedro II, e o centro de convenção
convenções que foi feito agora, que era uma coisa pedida por todos. Fizemos aí a licitação e estamos começando a obra do Teatro Municipal, fazendo, não é, o nosso conservatório de música Hermeto Pascoal, lá onde era a escola Hugo Lima. Se vocês puderem dar um pulinho lá, vocês vão ver que coisa sendo feita. Fizemos a reforma que ficou belíssima da Casa da Cultura. Dia desse teve atividades por lá, as pessoas ligaram para mim, eu não conhecia, eu não sabia que era assim, e começaram a ver e a perceber as unidades básicas de saúde que nós construímos, que espalhamos pelos 4 cantos, os recursos que o deputado federal Daniel Barbosa tem colocado na saúde. A Rafaela é testemunha disso, para que a gente pudesse fazer o que a gente hoje faz. Poucas cidades do tamanho de Arapiraca possuem 100% de cobertura do SUS. Arapiraca possui 100% de cobertura do SUS. Isso custa caro. Fazer saúde não é barato. E por que isso acontece? Porque nós temos recursos que vêm de Brasília para poder pagar essas contas, porque a tabela do SUS é defasada. Quem é da saúde sabe muito bem que não paga as coisas que deveria pagar, que já deveria ser atualizada. Então, cada cantinho que a gente vai, cada local que a gente vai, a velocidade dessas obras, elas acontecem porque tem recurso. E esses recursos, eles são disputados em Brasília. Nós temos mais de 5.500 municípios no país. Você acha que alguém vai se lembrar de Arapiraca? No meio de 5.500 municípios? Se eu não tiver um deputado federal batendo na porta, epa, peraí, vocês querem também, tudo bem, não tem problema, mas tem que mandar para Arapiraca. Tem que ter a parte de Arapiraca. Porque infelizmente é assim, não existe uma reforma tributária que dê autonomia para os municípios. Pelo contrário, cada reforma tributária que acontece concentra os recursos na União e a gente fica sem condições de fazer aqui. Então tem que lutar lá para vir o que é recurso do trabalho do povo alagoano e do povo de Arapiraca, que foi para lá e tem que voltar para cá em forma de obra, aplicando nas obras, fazendo mudanças significativas na vida das pessoas. Hoje Arapiraca é outra. Hoje você tem espaço para você correr, para você, não é, os espaços de praças, de jardins, de arborização da nossa cidade. O que era o açude do Denox? Hoje a gente não se lembra do que era. Tem gente muito nova que, se eu perguntar isso, o cara não sabe onde é, hein, Severino? O açude do Denox é o Lago da Perucaba. O que hoje a gente chama de Lago da Perucaba, com aquele entorno todo asfaltado, com espaços, com o planetário, com espaços que a gente pode fazer um show, tá 50 mil pessoas, problema nenhum. A gente fez um show recente aí do Edson Gomes, que foi lindíssimo, e, poxa, deu muita gente, problema zero, porque foi um espaço projetado para grandes eventos. Então a gente tem hoje espaços de lazer que nós não tínhamos antes. O que era que acontecia? As pessoas de classe média, elas iam para Maceió, ficavam o fim de semana lá e voltavam no domingo à noite ou na segunda para trabalhar. Mas e os filhos dos trabalhadores? E aqueles que trabalham e não podem ir para Maceió? Não conseguiam curtir com sua família? A gente agora tem uma área verde, a pessoa vai para lá, passeia, brinca, faz piquenique, das Arapiracas e assim por diante. E vamos fazer mais, que Arapiraca merece mais. Enquanto força eu tiver, e enquanto eu tiver quem possa me ajudar, lá em Brasília, as obras saem do papel e serão todas realizadas. E da mesma forma que Arapiraca se surpreendeu em ter um deputado federal, vai se surpreender em ter um deputado estadual também. Porque nós temos essa necessidade. As pessoas não podem pegar o voto daqui e ir embora e não aparecer mais, não fazer absolutamente nada. A gente tem que exigir dessas pessoas que elas cumpram com o seu papel. E a gente precisa disso, de força